Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus, que certamente Ele aqui nos congrega para abençoar tua vida, mas muito mais, para engrandecer o seu nome e para que, através do seu testemunho e da sua ação, Ele seja reconhecido no mundo como o único e verdadeiro Deus e em Jesus, o único e verdadeiro Salvador. É uma alegria poder meditar com os irmãos em Efésios 2. Mas aquele primeiro momento em que todos que conhecem bem, estudam a questão da eleição, a questão do agir de Deus e não resposta de Deus, segundo nós o buscarmos, eu deixarei para aqueles que estudam muito esses primeiros 10 versos, que certamente muitos até são decor para alguns, e ver que a partir do verso 11 de Efésios 2, há no ensino aqui de Deus, pela instrumentalidade de Paulo, o desafio de compreender que com todo esse conhecimento que você agora tem, de que há uma ação de Deus para te salvar em Jesus, há agora uma responsabilidade tua, de um comportamento digno, para com que a sociedade identifique os que são verdadeiramente cristãos. Cristinhos, pequenos cristos, os que parecem com Jesus, que igual nós não seremos nunca. Por isso, estando mesmo assentado por ser uma carta, eu peço que vocês acompanhem, por favor, a leitura de um lindo orador, que tem uma oratória muito boa. Peço ao reverendo Ricardo que leia Efésios 2, a partir do verso 11, até o verso 22. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Obrigado, reverendo. Vamos pedir a Deus que abra nossa mente e coração, citando aquele salmo maravilhoso, que as palavras do meu lábios, meditar do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Eu peço que você mantenha esse texto aberto, que certamente essa palavra tão profunda que um apóstolo, sim, de Jesus, Paulo, de perseguidor a perseguido, de separado para aquele que incluído foi entre os perseguidos, pôde assim ensinar a igreja daquela época, ensinar a mim e a você no dia de hoje, para que ensinemos outros para viverem um futuro como verdadeira igreja. Aqui sim a temática, Cristo derruba todas as barreiras. Mas eu quero tratar de uma forma bem clara, porque os primeiros versos apontam
para um problema sério que ocorre. A sociedade odierna, mas mais ainda também me incomoda a ação da igreja em ser discriminadora. Não nego, não critico uma palavra que sempre o vosso pastor e eu quantas vezes falei, na hora sim, de celebrarmos aqui a ceia, temos que separar o joio do trigo. E aquele que irreverentemente toma do pão e bebe do cálice, está tomando juízo, castigo para você mesmo. Por isso, toma do pão e beba do cálice. Mas pense bem o que está fazendo. Analise primeiro a si próprio e o corpo que foi moído por ti e por mim. Então, Cristo derruba todas as barreiras, está ligado certamente a uma temática moderna, discriminação. E olhando para o texto, nós podemos claramente perceber que discriminação Paulo aqui estava cuidando, tratando, para que hoje, da mesma forma, a igreja, eu e você, tomemos cuidado para não estar matando e criando barreiras. É a ação entre judeus e gentios. Você consegue perceber? Há uma necessidade clara que Paulo manda essa igreja ser instruída e prepara todo esse ensino. É uma carta. Há ali um esboço de ensinos doutrinários que Paulo fazia para a igreja de Éfeso. Mas aqui no verso 10, no capítulo 1, por favor, é só olhar o que está do lado, ele explica qual é o porquê. Porque ele diz, em Cristo, você vê que ele faz convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, na hora certa, no momento certo, na era de Deus, as coisas convergem para Cristo, em Cristo e para Cristo, para que você consiga compreender que todas as coisas, tanto do céu como da terra, nele estão baseadas e foram firmadas. Assim, compreendendo de qual o papel de Cristo, qual o ensino que Cristo quer nos dar nessa noite e para a nossa vida, nós vemos então claro cuidado de Paulo em dizer, cuidado, vocês fazem isso, fizeram e não perceberam, e agora eu falo a vocês que gentios foram, para não continuarem fazendo o que fizeram com vocês. Éfeso é uma igreja, a maioria sua era de gentios, traduzindo. Eu sempre gosto de brincar, principalmente quando eu falo para jovem e adolescente. Quem conhece o Chaves é do SBT. É aquele que chega e fala, você é o quê? Gentalha, 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 lembra? Para você entender aquela figura humorística, a gente que lá na história chamou de gentio, é a gentalha de hoje. E há outros que hoje, igreja reformada, presbiteriano que sou, você jaz no pecado, você jaz no maligno, esse já está condenado. Afastam. Quanto me fez bem o reverendo Giovan Castelurber, ele gosta do nome de guerra. De manhã ele lembrar um vício que a igreja está hoje assumindo e correndo o risco de ser contaminada cada vez mais, a igreja presbiteriana, de ser hipercalvinista. Quando mais jovem eu aprendi, tem gente que é mais darwiniano do que o próprio Darwin, que não disse bem evolução nesse nível. Vai estudar Darwin de verdade, que você vai ver que ele não fala isso. Ele fala em adaptação da espécie. E que com isso você poderia dizer que o macaco virou homem. Nunca. E tem gente falando como Calvino mais do que Calvino. Como se ele não amasse aqueles a quem tinha que alcançar como mensageiro de Cristo. Aquele que ele tinha que doutrinar e fazer convergir, como diz o capítulo 1, 10, em Cristo todas as pessoas, todas as coisas, tudo que foi criado. Há um perigo sério dentro da igreja. E não é à toa que o vosso pastor, pela manhã, eu citou o exemplo da mulher do poço, e eu sempre lembro de quem anunciou a ressurreição,
as Marias, serem as que levam a boa nova, sejam aquelas que Deus usou, não porque o homem doutrinou e disse que mulher não prega. Ai de mim se não fosse minha mãe. No seu exemplo e no seu ensinar, no seu interceder, se eu estaria aqui, eu não sei, né? O maldito se o crente deve evitar. Me permita de novo as aspas de brincadeira. Se eu fosse filho, meu pai mulher, eu teria 2 mães. Se? Para com isso. Tudo está coordenado nas mãos e nos decretos eternos de Deus. Se eu estou aqui, e já dei o exemplo, de alguém tímido, de alguém encabulado, de alguém executor apenas, administrador, organizador, cuidadoso, muito perfeccionista naquilo que quer, Deus quebra e faz com que eu consiga olhar para você e falar. Nem com meu pai eu conseguia fazer isso. O que Deus está preparando para você? É para você, então, agir igual a esse cuidado que Paulo está dizendo para a igreja ter? Eu quero olhar de novo o texto e peço para que você olhe. Que ao olhar para a discriminação, não olhe para aquele que está discriminando e dando os motivos. Olhe primeiro para o discriminado. Qual a consequência que faz naquele que é discriminado em qualquer situação? Eu digo claramente para você, se você não é um observador, ele se torna um alienado de tudo que tem a ver com os seus alienadores, dos seus discriminadores. A igreja perseguir, ao contrário, agora se tornou perseguida daqueles que nós falamos. Isso é abominação. 2 homens, 2 mulheres, isso é abominação, porque é bíblico. Agora nós estamos sendo perseguidos. Por quê? Discrimina ou diz para, olha, tem solução para isso. Em Cristo somos homem e mulher. O gene não vai mudar nunca. A mulher nasceu sem uma perninha do X, né? Quem é mais inteligente que eu, o cromossomo X está quebrado, está sem uma perninha, virou Y. Então é mulher. E não vai deixar de ser mulher. E nem o homem vai virar fêmea, mesmo tirando. Alienar o outro torna-o incapaz de tentar alterar a situação que vive. Porque ele primeiro foi agredido, ao invés de ser cuidado. Ele primeiro foi machucado, ao invés de ser curado. Ele se desilude. Ele assume uma posição até hostil, como temos visto hoje. E eu digo claramente, a pior alienação é quando a igreja, aí eu quero preferir usar a igreja e não líderes, a igreja causa em fazer a alienação do homem a Deus. Não pensam que há inimizade entre o homem e Deus, porque alguém falou que Jesus é amor, Jesus faz isso. Jesus... Não, eles não vão nunca querer se afastar. Há muitos que disseram, você conhece várias lideranças de outras religiões, a esse seu Jesus, eu até achei legal, eu até seguiria, eu até se tornaria um cristão, mas não vivendo no meio de vocês. Que exemplo cristão que vocês contam que é o Cristo e agem de outra forma? Alienar-se de Deus é um resultado claramente da nossa raiz em pecado. Mas é muito prático de falar, porque está no coração humano. Eu prefiro dizer claramente também a ação do homem, a ação da igreja, a ferir, matar e a derribar outros. E comentei pela manhã com alguns colegas, pastores, muito do sangue desses que estão sofrendo no mundo estará nas mãos nossas, porque temos ferido, matado eles. Mas a outra característica que Paulo quer abordar aqui também, nos primeiros versos que nós lemos, é Cristo
ele verdadeiramente derruba as paredes da separação que existe entre gentios e judeus, igrejas e não crentes. Pode colocar, como vimos colocar, o hipercalvinismo está causando. Ele cria para separar a inimizade. Veja o verso 14 lá no seu final. Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. E derrubando aquela parede de separação que estava no meio, essa separação era inimizade. Eu conto isso porque eu conheço uma história de que alguém fotografou para mim, eu consegui confirmar a tradução do que tinha no relato no Templo de Salomão. Fizeram uma cópia e fizeram como é que era afixado nas circulações do templo. Para aquele que possível gentio pudesse se aproximar, teria que ler, em vários idiomas. Atente o que eu vou ler, o que estava escrito. Nenhum estrangeiro poderá passar além desta barreira e do recinto ao redor do templo. Quem for achado assim fazendo terá de culpar a si mesmo pela sua morte, que sucederá. Mas como então seria essa distribuição? Se você vai olhar o diagrama do templo de Jerusalém, aquele que Jesus apontou em 3 dias, derrubarei, em 3 dias reconstruirei. O pessoal, é maluco esse homem, lembra? Uma coisa magnífica, branca, olha com a beleza que tem. Quanto tempo demorou e vai destruir em 3 dias? Por acaso ele já possuía bomba de dinamite, bomba de hidrogênio? Como é que ele vai destruir tudo? Tudo? Não vai ficar pedra sobre pedra? Como? Não somos capazes de entender, às vezes, a verdade do Evangelho. Então, na distribuição que havia aquele momento do templo, que são chamadas divisões dos pátios, em que um local mais à frente era só dos sacerdotes. Bem parecido aqui, né? Ainda bem que aqui não é só sacerdote. Já vi outros oficiais falando, já vi pessoas que não são oficiais falando, e que voltemos a ver mulheres pregando. Falta o pastor me confirmar que ele falou que também não vai seguir muito essa linha. E também, logo assim, o povo de Israel. Cuidado, povo de Israel. Os meninos com mais de 12 anos e os homens. Ué, já está em separação? Sim, a parte de trás, o pátio das mulheres. E 14 degraus abaixo, aqui não tem 14 não, né, reverendo? Podíamos dizer, em torno de 1,5 metro, o pessoal calcula, estava o pátio dos gentios. Então, os gentios, para verem a cerimônia, pensa, né? 1,5 metro abaixo, mais pessoas à frente, mulheres ao fundo, homens e meninos à frente, para que compartilhe a cerimônia. Está ali já implantada uma inimizade, está ali já implantada a discriminação. E com aquela placa maior ainda, ao invés de dizer o Deus que ama, o Deus que é criador, o Deus que promete um resgatador, e que já estava na época de Jesus, quando aqui Paulo anuncia isso, ele bota dizendo, não chegue aqui perto. Mas não é a casa de Deus. Não chegue aqui perto, porque a morte vai te acompanhar depois disso. Eu quis trazer essa meditação nessa noite. Uma meditação que me acompanha quando eu preparei esse sermão. Tomei até surpresa quando estive estudando. Falei, deixa eu ver esse. Foi em 89, eu estava no seminário. Estou velho, hein? Eu falei, olha só, por isso que a folha está pálida, né? Está já envelhecida. Eu falei, por que eu sabia pregar alguma coisa tão profunda e às vezes eu não prego isso, não estou falando isso, e tenho aceitado até nos meus pensamentos, palavras e ações discriminar, matar, afastar, alienar pessoas.
Paulo dá uma importância muito grande a essa figura de Jesus para me ensinar que ele derrubou uma separação que havia, que era a inimizade, não é isso? Então, para derrubar essas barreiras da discriminação, ele veio criar uma nova sociedade, que nós intitulamos ser a igreja. Uma igreja que já meditei com vocês aqui, foi na escola dominical, em que nós não podemos esperar que seja uma vitrine. Porque se olharem para mim, para você, vai decepcionar a sociedade. Mas ser aqui, aqueles que, os ex-ladrão, ex-fofoqueira, porque na igreja não tem fofoqueira, né, pastor? Tem, reverendo Ricardo? Tem, reverendo Desi? Não, né? Não tem nem fofoqueiro. Então, aqueles ex foram cuidados, foram curados, mas foram acolhidos aqui. Porque se a gente pensa que nós somos vitrine, só aquilo que é perfeito fica ali à mostra. Então não venha nada para atrapalhar. Mas se nós somos hospital, se somos feira, em que há balbúrdia, bagunça, mas todos vão querer estar ali para poder usufruir do convívio e assim se alimentarem, é muito melhor. Para que essa nova humanidade que recebe o nome de igreja se torne sal e luz. Eu quero argumentar nesses 12 versos que lemos, como Cristo age. Como Cristo age para ser o que derruba as barreiras? Aquele que não discrimina. Lembra os fariseus e os escribas? Esse se senta com pecadores. É mentira? Estou inventando? Porque ele queria curar o que está enfermo. Aquele que não está enfermo ou não tem consciência que é enfermo, esse não precisa de médico. Eu quero olhar primeiro com você o verso 11 e 12 para ver o primeiro jeito que Cristo age. Lembra, diz Paulo, como você era antes de conhecer a Ele. Primeiro momento, ele vai dizer, verso 12, lá no início. Vocês eram sem Cristo. Vocês estavam sem Cristo. Mas Deus deu Cristo a vocês. Segundo momento, verso 12, logo a seguir. Vocês estavam assim separados, vocês estavam afastados daquele que foi chamado o povo de Deus. Mas ele, em vez de chamar o povo de descendência, ele vai chamar agora o povo do amor de Deus. O novo Israel. E que nós intitulamos igreja. Então, você estava sem Cristo, você estava separado, você estava afastado daquele que é o povo de Deus. E por isso, já vai no verso seguinte, vocês estavam estranhos, ainda nesse verso, desculpe, e estranhos à aliança. Vocês nem sabiam quais eram as promessas. Vamos no dito popular, você nem sabe quais eram as vantagens de ser do povo de Deus. Você não sabia nem qual era o bom ser alcançado por Jesus. Você não estava nem sabendo disso. Essa aliança que Ele dá, ainda bem que cantamos hoje para lembrar. Tu és fiel, Senhor. E se dependesse da minha fidelidade, adjetivou você. Logo, se estávamos sem Cristo, estávamos separados, estávamos estranhos à aliança da promessa, nós estávamos realmente sem esperança, sem Deus no mundo, conclui o verso. É assim que você estava. De tanta beleza que há nos primeiros 10 versos, Paulo quer lembrar a mim e a você, você estava assim. E há quantos estão assim e a gente não se preocupa em trazer para perto, para consolar, edificar, transformar a vida desses. Quem está sem Deus, meu irmão, discrimina, humilha, aliena tudo e a todos, mesmo dizendo que está com rótulo dizendo, sou igreja, aí eu começo a duvidar. Não há amor ali? Se meu Deus é amor?
Não há compaixão ali? Nada possui valor para essa pessoa que não é alcançada pelo nosso amor. Cristo vem então, derruba essas barreiras, une os homens, une as mulheres, reconcilia nele nós ao próximo. Consequentemente, ele está reconciliando com Deus, esses que são alcançados. E há um verso que diz bem claro, como? Se eu não conheço Deus, ele manda eu conhecer primeiro o próximo. Quais são as suas necessidades? Quais são as suas fraquezas? Onde eu consigo verdadeiramente me tornar melhor? É em Cristo? Agora eu conheço, porque Ele em Cristo, dando o seu único Filho, aí você faz os vínculos, faz os nexos, nós não somos tolos, nós não somos desatentos às verdades. Então perceba claramente que éramos, e há tantos que são ainda, mas que precisa conhecer Jesus, serem transformados. Agora eu tenho um segundo ponto. Como é que Jesus então age na vida do crente e age para transformar através da igreja? Versos de 13 a 18. Queria que você acompanhasse alguns detalhes que eu quero puxar. Vamos conhecer a figura de Cristo. E o mais bonito que eu gosto é no final do verso 15, que fala, Cristo faz a paz. Espera aí, qual é o verbo que a gente usa bem, hein? Sobre paz. Ele nos traz a paz. Isso foi um impacto tremendo para mim. Ele, no novo homem, ele faz a paz. Ele não só traz, ele faz para que não seja algo externo, mas sim venha a paz de dentro. Transforme aquilo que é busca, dúvidas, inquietudes, clamor em paz. O termo aqui para mim encanta quando vê em Cristo como ele age, ele faz paz. Para reunir essa ação que ele faz, nós viemos então buscar no texto essas ações descritas. Como então ele faz a paz? Eu queria que você acompanhasse. Primeiro, verso 15, tem um verbo lá, aboliu. Aboliu o quê? Na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Não é nada ritualístico, não é nada simplesmente estereótipo, não é nada somente externo. O culto é da razão. O culto é motivado por. Eu adoro o meu Deus porque eu sei que Ele me amou. Eu adoro o meu Deus porque eu sei que Ele é santo. Eu adoro o meu Deus porque sei que Ele é meu Salvador. Eu não adoro porque é oba-oba e é alegre. Não, não é isso. Ele aboliu nas ordenanças, afastando aquilo que simplesmente era cerimonial. São coisas visíveis, materiais. Ele quer então separar e fazer cumprir a lei sem o legalismo. Combater o jugo imposto que nem aqueles que impõem são capazes de cumprir. Mas ele também, além de abolir, continua ainda no verso 15b, criou em si mesmo um novo homem, uma nova mulher, me permita vocês também. Qual é a característica desse novo homem, dessa nova mulher? Foi feito paz nele. Se você ainda vive atribulado, você ainda não conhece verdadeiramente Jesus. Já professei a fé, mas aprofunde o querer mais de Cristo. Aprofunde querer mais, não distinguir o que é diferente para matar e derribar, mas sim para dizer, não é este caminho, não é esta forma que você será feliz. Que você conhecerá uma vida eterna, que começa agora. Ele abole, ele cria, e ele, início do verso 16, reconcilia.
ele abole as diferenças, criando essa nova humanidade, sem essas diferenças, reconciliando porque todos são iguais perante Cristo. Pecadores. Desde pequeno nós aprendemos, né? Não há pecadinho e pecadão. Não há pecado maior e menor. Há, sim, um negar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Prova que você, então, se depende de outras coisas, você ainda não está convertido. E para concluir, se nós pudermos meditar em saber o que Cristo agiu e age na vida do crente, nesses versos de 3 a 18, o que ele faz na vida do crente, como é que fica essa nova sociedade? A partir do verso 19. Há 3 características em que você passa a viver: no reino, numa família e no templo. Reino, já achou? Verso 19, você se torna concidadãos. Muito mais do que nacional de um país, muito mais do que hereditário, recebi uma cidadania. Não, eu sou cidadão de um reino que é eterno. Então, nesse reino de Deus, Cristo faz essa sociedade começar a diferenciar, sem fazer a discriminação para a elitização, mas sim para dizer, do lado de cá você terá paz, do lado de cá, no meio da igreja ainda vai ter fogo ardendo ainda, né? Problema, dificuldade, convívios às vezes, sim, mas em Cristo tudo é superado. Tudo caminha para um destino só, para seguirmos até a cruz de Cristo, para estar atrás dela, para que o Pai nos aceite. Reino, cidadãos com direitos e deveres, mas sob um governo único. É Cristo a quem manda. Mas somos família também, final do verso 19. Famílias de Deus. Podendo agora então chamar Deus de Abba, Pai. Eu briguei com um colega meu de seminário, reverendos. Para de orar assim, rapaz. Ah, paizinho, paizinho. Até eu entender o que é o Abba, Pai. Meu irmão, meu amigo. Eu vou até falar a brincadeira aqui, lembrando o nome dele. O nome dele é Edson, mas famoso por um ato de fugir de uma prova oral, e eu que tive que fazer por ele. É porque eu estou com problema na boca, ele virou Boquinha. A turma chamava ele de Boquinha. Querido amigo e irmão, mais do que irmão, é paizinho. Ele não é um pai que gera. Ele não é um pai que cria e manda, mulher, acompanha que eu vou dar o sustento. É um pai que está comigo na hora do meu choro, na minha aflição, quando compartilhei com o conselho uma crise que eu falei, eu nunca procuro muito pedir oração, mas foi difícil essa. Meu neto com 9 anos fazendo apendicite, fazendo a cirurgia. Falei, eu tive com 50, meu velho teve apêndice suporada com 30 e poucos, o bisavô do meu neto. E ele com 9, mas o paizinho estava lá com ele. E orei à distância, estando aqui, orei com ele, e ele estava seguro, foi sorridente ainda para a sala de cirurgia. Eu falei, está mais forte do que eu que estou chorando aqui? Porque o paizinho estava lá. E me chama agora de irmão você. Conhecendo quem eu fui, conhecendo como eu já tive mau testemunho, e eu não conheço o seu mau testemunho, mas sei que você teve, eu chamo de irmão, muito mais do que amigo. É uma família, família em Deus. Mas eu também quero lembrar o verso 21 lá no seu final. Essa sociedade se torna templo, santuário dedicado ao Senhor.
E ele está bem ajustado, porque foi construído por Cristo. Nós, de vez em quando, criamos um probleminha, mas ele vem, faz a modelação e corrige. Mesmo que às vezes ele tenha que bater mais forte para corrigir, machuca às vezes a gente. Mas por quê? Se estás sob correção, é porque o Pai te ama. Se estás sem, cuidado. Templo significa prédio, construído sobre uma pedra angular, que é Cristo. E eu quero concluir perguntando sobre o que você tem construído a tua vida. Como tem você vivido a tua fé e o ser igreja? Matando e derribando sobre outros para poder dizer que é melhor? Reverendo, me perdoem, meus colegas, mas nessa época esse sermão foi preparado porque eu estava trabalhando numa igreja famosa, chique, no Rio de Janeiro, quando me formei, em que a filha de um presbítero falecido, o filho de um presbítero falecido, uma mulher líder da SAF, dessa igreja, homossexual, estava regressando à igreja. E tínhamos cultos aos meios-dias de todos os dias da semana, com a porta da igreja aberta, e eu, seminarista, pregava. Aquele jovem veio e disse: reverendo. Eu falei: não sou reverendo. Para mim você já é pastor. Porque agora até o meu ex-marido está vindo para a igreja. Mas há tanta discriminação que me machuca ao ponto, porque agora eu tenho AIDS, e me faz sentir morto, porque me afastam, me repulsam. O Senhor me abraça, o Senhor me dá a mão, só ora comigo. Eu falei: eu faço isso com todos. Depois que eu soube que ser filha de uma líder da SAF, mais alegria eu tenho para saber que o filho pródigo voltou. Mas é uma pena, porque quando outros me veem, porque a última coisa que a gente pede são os trejeitos. Me matam ainda, reverendo. Construa, não mate, ame e não separe. Que Deus te abençoe. Reverendo, ore conosco.